Bom dia! Hoje estou gravando este vídeo porque não tivemos tempo de fazer uma live sobre o livro que nós lemos neste mês de setembro, o livro de Esther. O livro de Esther na Bíblia, ele está incluído juntamente com os livros de Neemias e Esdras. São livros que contam aquele momento da história do povo de Israel e de Judá, quando foram levados como escravos. Eles foram levados pelo rei Nabucodonosor à Babilônia. O livro de Daniel é um livro que conta o momento lá dentro, neste cativeiro. Nós ainda não lemos o livro de Daniel. Alguns livros também, como o livro de Jeremias, falam de coisas que aconteceram durante aquele momento. Mas esses três livros estão um ao lado do outro porque eles contam, na verdade, a história depois deste, praticamente Esdras, durante o exílio, mas quando os reis já permitem, o rei dominante permite que os judeus possam, ou uma parcela dos judeus possam voltar à sua terra, a Jerusalém, e reconstruir aquela terra. Nós estudamos o livro de Esdras. Esdras nos conta a reconstrução do templo, o coração do povo, o coração de Jerusalém, e depois Neemias, que é enviado pelo rei para reconstruir os muros, a proteção dessa cidade. O próprio Neemias depois voltará novamente à Babilônia. Naquela época acontecia uma mudança muito rápida das cadeiras, de quem mandava, de quem tinha o domínio. E quem assumiu o domínio no lugar da Babilônia foram os persas. E neste momento em que os reis enviam Esdras, enviam Neemias, acontece para os judeus, muitos judeus voltam a Jerusalém, mas como há uma estabilidade muito boa e de certa maneira a riqueza onde eles estão agora nesse momento de exílio, especialmente para alguns da nobreza, alguns judeus, em vez de voltar a Jerusalém, eles escolhem permanecer ao lado do rei persa. Mas vem um rei, vai outro rei. O rei Xerxes, quando assume, é um rei que é um rei temperamental. E nós vamos ver isso no estudo. Quem já leu deve ter percebido como ele era temperamental. A história de Esther, ela se desenvolve da seguinte maneira. A rainha Vasti, persa, ela age de tal maneira que o rei não a quer mais. Então ela deixa de ser a rainha. E se começa um processo, digamos, de Miss Rainha, onde são escolhidas dentro da nação algumas dasquelas que poderiam tomar o lugar da rainha Vasti. São quase um discurso de Miss. E aí que entra Esther. Esther, por sinal, era uma judia que havia perdido os seus pais, era órfã. Se é uma das coisas que esta história pode nos mostrar, é que a vida pode ter uma mudança muito rápida. Também quando se há perdas, Deus pode cuidar da gente, nós conhecemos isso, sabemos isso. E muitas vezes Deus usa pessoas para que cuidem de nós nos momentos mais difíceis. No caso de Esther, ela foi cuidada pelo seu primo mais velho, chamado Mardoqueu, também judeu. Como já expliquei para vocês, eles poderiam ter voltado com os outros judeus a Jerusalém, mas escolheram permanecer nesta terra. Esther é uma das mulheres escolhidas
para passar um tempo nesta casa do rei, onde finalmente seria escolhida aquela que seria a rainha. E é o que acontece. Dentre todas as mulheres da nação, Esther é escolhida como nova rainha. Ela assumiria o lugar de Vasti, seria a esposa do rei Xerxes, o rei persa. Muito bem, essa é uma história que mostra algo interessante e nós vamos ver de vários ângulos como Deus, que por sinal nem é mencionado, o livro de Esther é o único livro que não menciona o nome Deus, mas mostra a ação de Deus. Alguns talvez duvidem por não usar a palavra Deus, como esse livro poderia estar na Bíblia. Ou será que isso não será uma fábula? Muitos indícios arqueológicos que são descobertas, que são feitas a cada década, têm comprovado cada vez mais a veracidade da história de Esther. E na verdade, mesmo não usando a palavra Deus, podemos ver em todo momento Deus agindo. A verdade é que os próprios judeus aceitam este livro. A verdade é que se vê em tudo isso o cuidado de Deus. Alguns talvez vão olhar para o texto de Esther e vão dizer coincidência, coincidência, coincidência. Mas lembro a vocês que às vezes na nossa vida, ou melhor, o cristão, ele não vê simplesmente as coisas como coincidência. Ele consegue enxergar Deus agindo nas situações que se apresentam a nós. Não é pura coincidência. Eu gosto de dizer é deucidência. Não, Deus vai aproveitando as situações e vai trabalhando na nossa vida. Deus age assim muitas vezes, meu querido irmão. Assim o livro de Esther então nos revela Deus agindo no meio do seu povo. O que acontece? Primeiro o livro de Esther, agora ela já é rainha, Mardoqueu, seu primo, ele percebe que há uma trama para matar o rei Xerxes. Então ele descobre isso, são servos importantes do rei Xerxes que estão tramando contra o próprio rei. Amã descobre e ele revela isso, isso é revelado e o rei Xerxes é protegido a sua vida. Mas impressionantemente, Mardoqueu, o judeu, é esquecido. Ele não é lembrado pela sua ação. Mais tarde nós vamos ver que ele é lembrado. Talvez hoje o que você fez, a sua família, a sua atitude de amor, o seu trabalho, não esteja sendo valorizado, nem lembrado. Alguns dos artistas mais famosos do mundo até morreram sem ser ovacionados ou lembrados. Sua obra foi lida e amada, quem sabe transformadora no mundo, depois da sua morte. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós não conseguimos aquilo que nós investimos, aquilo que nós semeamos, nem sempre vamos colher no momento que nós gostaríamos que isso acontecesse. Há um tempo para as coisas acontecerem, mas isso, na verdade, ao invés de nos desestimular, nos frustrar na nossa caminhada, deve nos servir como estímulo, porque para tudo tem um tempo certo para que as coisas aconteçam. E Amã soube esperar. Nós que conhecemos e cremos em Deus, aprendemos a esperar em Deus os momentos certos para que as coisas aconteçam na nossa vida. Na história de Esther, uma história muito conhecida para os judeus, eles até relembram essa história. O livro de Esther é lido no dia de Purim, um dia muito importante para os judeus. Este rei da Pérsia, ele chamado Xerxes, ele é um rei muito forte, muito poderoso e, como eu falei para vocês, tempestivo.
um temperamento forte. Alguns relatos históricos contam coisas do tipo quando uma ponte que foi construída e depois de uma tempestade ela foi construída e depois de uma tempestade ela foi destruída. De raiva ele mandou dar mais de 300 chibatadas no mar e mandou matar todos os construtores da ponte. Em outro relato histórico, isso não está no livro de Esther, mas mostra o tipo do caráter deste rei, como ele era violento e sanguinário. Em outro momento, um dos seus súditos, eles estavam para ir para a guerra, dá um alto valor como oferta. O rei gosta tanto disso que devolve o dinheiro e ainda acrescenta um presente para ele. Quando o mesmo súdito pede para que o seu filho não seja enviado à guerra, o rei Xerxes manda cortar o rapaz em dois e exige que o exército, na sua saída para a guerra, pise em cima daquele jovem. Para vocês verem o tamanho da crueldade e como ele impunha medo. Era o caráter desse rei muito poderoso. O que acontece? Este rei tinha como um braço direito o servo Amã, muito poderoso Amã. E Amã gozava desse reconhecimento de tal maneira que até ele se gabava disso. E ele pegou nojo, ódio dos judeus. Não é de hoje que os judeus são perseguidos. É um dos povos mais perseguidos da humanidade. Talvez um mais conhecido relato para nós seja Hitler, que exterminou muitos judeus e queria terminar com a raça dos judeus. Mas em várias partes da história os judeus foram perseguidos numa tentativa de aniquilá-los. Nós vemos que isso acontece também no livro de Esther, quando Amã pega nojo dos judeus. E parece que isso vem do fato de Mardoqueu, o primo de Esther. Toda vez que Amã passava, ele exigia que se curvassem diante dele. Mardoqueu não se curva. Nós bem sabemos que isso é prática dos judeus, do ponto de vista que eles só se curvariam diante de Deus. Isso a Bíblia fala. Então o que nós temos aqui? Nós temos esta perseverança de Mardoqueu que não se curva diante de Amã, o braço direito da Pérsia. Amã pega nojo e leva o seu pedido, não por causa disso, mas ele tem outras justificativas. Ele leva ao rei da Pérsia, Xerxes, e faz um pedido para que os judeus sejam exterminados em todos os lugares do seu reinado. Seria o aniquilamento e o fim deste povo. O que acontece então? Mardoqueu fica sabendo. O rei permite que se faça isso. Mardoqueu fica sabendo e ele se achega a Esther. Ele faz o pedido para que ela converse com o rei Xerxes e o faça mudar de ideia. Veja que interessante. Eu selecionei aqui o texto que fala sobre isso, onde Mardoqueu diz o seguinte para a rainha Esther. Ele diz... capítulo 4, versículo 14. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Foi o que disse Mardoqueu a Esther. Quem sabe você só está aí como rainha porque Deus estava preparando a salvação deste povo através daquela que foi escolhida. Se nós vemos esse texto, queridos irmãos, nós podemos, como cristãos, enxergar a ação de Jesus na nossa vida. Ele foi escolhido, o Filho de Deus foi escolhido para intervir perante esse mundo, pelas nossas vidas. Como no caso dos judeus que não tinham nenhuma defesa
Sua única defesa era a rainha Esther, a sua única chance era a rainha Esther neste momento, era a posição de Jesus. Era o que Jesus fez na nossa vida como cristãos. É Ele a nossa única chance de salvação. E notem que interessante esse paralelo que eu proponho aqui. A rainha Esther, ela sabia do risco de qualquer tentativa, por esse rei ser tão tempestivo. O fato de uma rainha entrar no gabinete do rei possivelmente significaria na morte dela. O papel dela era oferecer ao rei o que ele quisesse, nada mais. Ela já fazia um mês que não comparecia perante o rei, ou seja, o rei nem estava preocupado com ela. Desse ponto de vista, nós podemos enxergar que ela, como corria esse grave risco de vida, foi o que Jesus fez por nós. Jesus, na verdade, deu a sua vida por nós. A rainha Esther, de maneira muito corajosa, uma heroína, assume a sua posição e o risco em lugar do povo judeu. A rainha Esther, ela entra no gabinete do rei e ela faz um convite, ela faz um pedido. O rei demonstra o seu amor por ela e diz: olha, se quiser eu te dou metade do meu reino. Esse é um presente muito grande, não é verdade? Mas ela tinha algo muito mais importante, porque pessoas são mais importantes do que coisas. A rainha Esther, de maneira muito esperta, diz que pediria isso convidando o rei para uma janta, um momento especial. Inclusive faz o pedido para que o servo dele, o braço direito, Amã, vá junto. Amã fica feliz da vida com isso. Parece que Xerxes fica perguntando, ora, por que ela quer que a gente vá a uma janta? Mas ele aceita o fato. E Amã vai contar para os seus amigos de maneira como se gabando aonde ele está chegando com seu status. Mas isso não tira de Amã esse ódio. Ele já havia conseguido perante o rei o pedido do extermínio de todos os judeus, o que significava também o extermínio de Mardoque, o primo que cuidou, o pai adotivo de Esther, e possivelmente até a própria Esther, porque ela era judia. O que acontece? Amã alimenta cada vez mais o ódio por Mardoqueu e manda fazer uma corda comprida para que no outro dia seja morto Mardoqueu. Parece que a situação de Mardoqueu se complica cada vez mais. Mas a confiança de Mardoqueu nos demonstra algo que, diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, nós também temos a exemplo o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Pois bem, a rainha Esther faz sua janta, comparecem tanto o rei Xerxes como Amã. Mas antes deste momento, o rei Xerxes, ele se põe a pensar, talvez um sonho, algo por acaso, há coisas que a gente não consegue entender. E ele se lembra daquilo que aconteceu quando ele foi livrado da morte. E ele manda procurar nos autos, nos livros, quem havia revelado toda a trama contra ele. Era Mardoque, o primo de Esther. Então ele já decreta com que Mardoque fosse exaltado, que colocasse um manto puro de púrpura, né? Ele estaria vestido de azul e branco, e ele ia fazer um desfile, e quem teria que preparar tudo isso era Amã. Ou seja, Mardoqueu do nada se levanta. Mas ainda não havia se livrado, como ele era judeu, de sua possível condenação diante da lei já promulgada, da qual Amã havia conseguido com que todos os judeus fossem aniquilados. Pois bem,
Chegam eles agora para o momento da janta, no momento dessa festa preparada pela rainha Esther ao rei e ao seu braço direito Amã. Ali naquele momento, o que nós encontramos é a revelação do pedido da rainha Esther. Ela explica que aquilo que ela quer é justamente a salvação do seu povo, a proteção do seu povo, que o povo não seja aniquilado, porque ela e Mardoqueu também são judeus. Esse é o pedido dela. E ela fala das ações também do braço direito do rei Xerxes. O rei Xerxes, a rainha sabia que corria o risco dela morrer, com tudo isso daí, dela ser condenada, mas o rei Xerxes é misericordioso com ela e aceita o seu pedido. Esta lei que deveria obrigar à morte de todos os judeus, ela termina por aqui. Os judeus não são aniquilados. E Amã, que é revelado, entre aspas, como um vilão, aquele que queria matar os judeus, é quem é condenado. E a corda que ele havia preparado para enforcar e matar a Mardoqueu é a corda pela qual ele é enforcado e morto. Essa história, queridos irmãos, ela tem sempre um sentido um pouco, quem leu Esther vai ver um pouco desta crueldade. Era muito comum naquelas épocas antigas, diferentes de nós, mas se nós pensarmos em alguns lugares não é tão diferente. Em alguns lugares do mundo também existe muita violência. Quem sabe, provavelmente nós não vivemos em lugares como este. No Brasil, não muito tempo, pessoas eram mortas lá no interiorzão do Mato Grosso, do norte do Amazônia. Isso já diminuiu bastante, mas ainda acontece coisas cruéis. Há coisas do tipo nas favelas, nos presídios. Existe ainda muito crueldade. Deus não fala dessa crueldade como algo maravilhoso. Nós vemos ali muito a justiça dos próprios homens e a ação dos próprios homens. O fato é que também Deus protege e salva. E eu acho que isso nos leva a uma reflexão no dia de hoje, terminando esse livro de Esther, que é um livro muito gostoso de ler porque ele é bem escrito, parece um suspense onde as coisas vão acontecendo e vão se revelando. É uma pequena novela. É muito interessante o livro de Esther, dessa mulher, hoje se fala tanto no empoderamento da mulher, dessa mulher que foi usada para salvar o povo. E eu queria terminar também com a seguinte reflexão sobre este livro de Esther. Neste caso, Esther ela se levanta em favor de gente que seria aniquilada. Isso também nos deve levar a uma reflexão. Vivemos em momentos difíceis, onde muitas pessoas sofrem violência física, violência psicológica, entre outros tipos de violência. Existem muitos grupos perseguidos que sofrem. Parece que o Brasil, por exemplo, não tem mais a escravatura, porque isso foi abolido em 1988 pela princesa Isabel. Mas bem sabemos, na verdade, que em muitos lugares, em muitas vezes, as pessoas negras ainda sofrem grave preconceito. Talvez a nossa volta aqui em Rolante não. É possível que não. Mas temos que cuidar porque o preconceito, às vezes nós não percebemos que está em nós. Ou a perseguição não está em nós. É preciso a gente repensar e refletir sobre isso. Diante disso, gente, quando pensamos nesses grupos, sejam negros, sejam judeus, sejam pessoas como mulheres, sejam pessoas até do grupo LGBT, pessoas que sofrem violência, às vezes não precisamos estar de acordo com todas as posições
às vezes até participar de um partido pode nos aprisionar a coisas que nós não cremos, não estamos de acordo, mas não significa que nós não temos um papel diante da sociedade. E aí eu faço a pergunta pensando na história de Esther. Em favor de quem você se levanta? Para qual grupo você se dispõe a arriscar, quem sabe, a sua própria vida, a sua reputação? Aprendemos também com o livro de Esther a respeito, é uma reflexão que nós podemos fazer com respeito às pessoas, quem sabe, que estão passando por vulnerabilidade na sua vida, pessoas que estão passando por situações diferentes, pessoas talvez que sofrem com preconceito. E nós temos inúmeros grupos, eu citei alguns grupos, mas nós podemos falar de pessoas com depressão. Quem sabe nós podemos começar um grupo onde é que nós vamos ler o livrinho da CPTN sobre depressão, sobre a aula luterana, e quem quiser participar, que tem depressão, familiares, participa junto. Ali a gente cria um grupo terapêutico. Você está se levantando, você está ajudando um grupo que tem uma dificuldade. Você também pode pensar, quem sabe, nos jovens que sofrem muito com a solidão. O mês de setembro foi o mês de prevenção ao suicídio. Isso nos fala de uma preocupação muito grande que nós temos que ter, e hoje especialmente com os jovens. Nós podemos falar sobre vários grupos, sobre crianças, idosos. Quantos idosos, né? O que a gente pode fazer pelos nossos idosos? É um grupo de quem muitos precisam se levantar em favor deles. Nós temos inúmeras minorias, pessoas que passam fome, pessoas que sofreram violência familiar. Tantos grupos, e creio que Deus nos chama a nos levantar para ser a voz, para ajudar, para estender a mão sobre essas pessoas que passam por inúmeras dificuldades. Nós podemos falar dos pais que não sabem mais como lidar com os filhos, que precisam de orientação, que precisam de um ombro para chorar. É muita coisa. Então, reflitamos, além de olhar Esther como um prototipo de Cristo, que assim como Esther se levantou e ofereceu até a sua vida para salvar um povo, Jesus veio nos salvar. Essa é a grande conexão que não podemos perder de vista em Esther. Não podemos deixar de ver, como vimos, o cuidado de Deus e como Deus vai provendo a nós, ainda que a gente não enxergue, por causa do problema, a mão de Deus sendo estendida a nós. E por fim, nós podemos nos levantar em prol daqueles que estão sem voz. Por eles, com eles, em lugar deles. Ok? Queridos irmãos, um grande abraço. Podemos seguir falando em outro momento sobre o livro de Esther. Fiquem todos com um bom Deus.